Um espetáculo que evoca a Maceió dos anos 1940, inspirado e norteado pelos versos de um ilustre cidadão da nossa capital. Eu estou falando de Terra de Ledo-Ivo. É mais que uma homenagem, é uma verdadeira viagem na história, na poesia e na memória de Maceió. O ator Ronaldo de Andrade está aqui comigo no estúdio e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse espetáculo aí tão bacana, né? Eu acho que, na verdade, Ronaldo, primeiro, bem-vindo ao nosso programa. Eu acho que o nome já meio que explica tudo, né? Maceió acaba sendo a vedete do espetáculo, seria assim? É, exatamente. E é muito interessante porque nós viemos de uma trajetória de montagem de espetáculos baseados na obra dos grandes poetas alagoanos. E o primeiro foco, quer dizer, a primeira abordagem que nós fizemos foi numa terra diferente, uma terra imaginária, com os poetas, com os versos do poeta Carlos Moliterno. Depois, em seguida, nós fizemos abordando Alagoas, com os versos de Jorge de Lima. E agora nós estamos abordando Maceió, com os versos do Ledo-Ivo, obviamente. Pois é, Ledo-Ivo, que é considerado um dos maiores poetas aqui da nossa terra, quiçá até do Brasil, e ele tem um repertório aí vastíssimo de poesia, vastíssimo de versos. Como é que foi esse processo aí de você pegar uma obra tão grande e condensar num espetáculo? A ATA vem com uma preocupação desde 1995, quer dizer, foi quando ela oficializa esta preocupação através de um manifesto, de se preocupar e de falar sobre Alagoas, de fazer um teatro que se proclame alagoano. E nesse sentido a gente foi tirar da obra dessa vasta obra do Ledo-Ivo, aquilo que ele se referia ao nosso objeto de foco, que era a terra de Maceió. Especificamente Maceió. Então a gente já lê a obra dele, já separando o que nos interessa e o que não nos interessaria, porque não estaria faz aquele enquadramento, foco, na verdade, aquele enquadramento Exato. prévio, já especificando na cidade, não é isso? Exatamente. Agora, mesmo assim, é muita coisa. Muita coisa. São poemas muito complexos também, porque a extensão dos poemas e a divagação poética, não é? Ela leva para várias vertentes. E a gente teve que concentrar também num viés em que a gente pudesse reunir 5 personagens que fossem maceioenses e que estivessem em Maceió à procura de Maceió. Então, os versos que a gente separou, selecionou, são exatamente para a gente chegar a proporcionar este entendimento ao público. Seria uma busca de Maceió, Uma busca de Maceió e a conclusão de que Maceió está dentro de nós mesmos, né? Bacana isso. Agora, só para a gente falar um pouquinho mais do Ledo-Ivo, eu quero, na verdade, uma opinião pessoal, eu quero uma opinião sua. Qual o significado de você interpretar uma figura como Ledo-Ivo? É um significado... Bom, eu poderia dizer que Ledo-Ivo, pela sua capacidade de poeta, não é? Pela sua habilidade, pelo seu... pelo tempo em que ele viveu, não é? Aqui em Maceió, embora ele tenha falecido muito recentemente, mas o foco e o amor e a relação dele com a terra é muito, muito, muito estreito. Não é? Ele é um poeta que canta, entre aspas, bem em Maceió. Muito bem em Maceió. Não é? E canta não só laudatoriamente, ele canta Maceió criticamente. Não é? Então você lê nos versos de Ledo-Ivo uma Maceió maior, mais ampla, que não é apenas a musa maravilhosa. Não é uma coisa idealizada, é aquela coisa real, na verdade. É, mais real, bem mais real. Então, essa responsabilidade de entender Maceió, ela, pela complexidade, ela exigiu muito da gente. E nos fez realmente trazer para o espetáculo essa dualidade, essa ambiguidade, não de compreensões, mas de lados, de aspectos, não é? E esses aspectos eles acabam sendo representados aí nos personagens, né? Vamos explicar um pouquinho como é que é composto, então, essa peça. São 5 personagens maceienses, como você falou, que buscam Maceió dentro dela. Exato. Mas como é esse processo? Quem são esses personagens? Vamos explicar pra gente. Desculpa lhe interromper. Não. O que é que o espectador vai encontrar na peça? Eu acho que seria essa a pergunta ideal. Não se preocupe, não me interromper, pode me interromper. A questão é a seguinte, é que
nós também somos de Maceió, não é? Mesmo que a gente tenha origem numa cidade do interior ou outro, mas a maioria do elenco, a maioria dos participantes da ATA é de Maceió. É muito interessante perceber nesse trabalho da ATA que a gente não foi procurar os nomes das personagens. Então, quais os nomes que diriam melhor de Maceió, de pessoas, não é que diriam de Maceió. Então, a começar por aí, como nós somos de Maceió, nós optamos pelas personagens já terem os nossos sobrenomes. Então, a personagem que eu interpreto é Andrade, a do André Lins é Lins, e assim sucessivamente. Então, somos nós mesmos, mas como personagens e não como pessoas. São eus fictícios. Fictícios, exatamente. E aí, essa busca, essas personagens, elas estão, logicamente, numa época que é a época que a gente situa Ledo Ivo dentro da paisagem de Maceió. Né? Então, são os anos 40, no caso, os anos 40, exatamente. Aí a gente, então, o figurino, não é? A presença da zoada do mar, da música do mar, na cidade era muito mais evidente. Não é? Então, o espetáculo traz esta noção, traz esta atmosfera, né? Muita luz na cidade, não é? Então, o sol, por conta disso, então tem muita luz. Né? E elementos simbólicos que a gente já não tem mais acesso porque desapareceram da paisagem, desapareceram das praias. Maceió é uma cidade de praia, não é? Basicamente, Maceió mesmo nasce ali aos pés da catedral, né? Naquele morro ali. E então, ou em Jaraguá ou no Trapiche, como os historiadores também localizam. Mas a gente está aqui em Maceió e a gente busca trazer, através das falas e do texto selecionado, essa realidade. É literalmente um resgate, né? Como eu falei no início. Você transporta aquele espectador, para dentro daquela realidade criada que representa uma Maceió de 1940, com toda a questão de figurino, de aparato, de luz e de musicalidade. Essa questão da musicalidade é que eu acho interessante, porque uma peça que é feita com base em versos, ela é uma coisa musicada já por si só. Sim. E você ainda une aí elemento do mar, outros elementos musicais, sonoros. É importante para se criar uma atmosfera, então? É muito, muito importante. A gente conta com a música tema do espetáculo, ela permeia, né, vários momentos do espetáculo, mas o que permanece mesmo ali foi o que a gente conseguiu captar de mar. Não é? de zoada de mar. E a gente também está diante de um cenário marítimo. Não é? O cenário concebido por Agélio Novaes é um cenário que retrata o mar, a areia do mar, entendeu? E a simbologia armorial de Maceió. A gente buscou trazer esses símbolos de Maceió para o palco também, para localizar melhor. Então, a gente tem estandartes, que é um elemento armorial que nos aproxima muito da nossa formação ibérica, africana, indígena e tal, mas a gente traz esses elementos nos estandartes. Bacana isso. Então, a gente tem o gogó da Ema, tem o farol, tem a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, a padroeira da cidade, a gente tem jangada. Tudo que representa a cidade, na verdade. A cidade, exatamente. Agora, Ronaldo, você tem 44 anos aí de carreira. Começou um dia desse, né? E a gente sabe que quando se faz um espetáculo, o ator, qualquer que seja, se entrega. Você dá um pouquinho de você para aquele espetáculo. Sim. A gente sabe que a base aí está nos versos de Ledo Ivo. Sim. Mas o quanto de você entra aí? Olha, é complicado mensurar, porque a gente, às vezes, até essa ideia de a gente ser uma personagem que é a gente mesmo, né? Então, ela torna a coisa mais difusa de percepção. Né? Parece que sou eu fazendo, mas acontece que a personagem tem uma idade, a personagem tem um comportamento e ela está numa época que eu não estava. Né? Ela está nos anos 40, então não sou eu. Né? Portanto, eu acredito que, embora não possa mensurar, mas a gente traz no teatro é isso mesmo, né? A voz, embora a gente modifique, a gente crie nuances e tudo mais, mas isso se confunde,
E multiplica por 5, né? Você e mais 4, na mais verdade, 4, exatamente. Na peça. Outra coisa interessante para a gente falar é que esse espetáculo ele estreou ano passado e ele se mantém em cartaz até então, com alguns hiatos, e foi eleito o melhor espetáculo do ano passado, não é isso? Me conta essa história. Foi surpreendente, porque nós fizemos esse espetáculo em pré-estreia no projeto Quintas no Arena. Depois o Teatro Deodoro nos convidou para fazer uma apresentação comemorativa dentro do projeto Teatro Deodoro Mal Barato, dos 116 anos do Teatro Deodoro. E nos arriscamos, porque estávamos apresentando para o público um produto ainda inacabado, ainda precisando de alguns ajustes, como viemos a fazê-los. Foi com essa referência que o Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de Diversões, né, do Estado de Alagoas, ele resolveu selecionar o grupo e colocou, a gente não sabia de nada, e surpreendentemente fomos pegos com essa premiação. Uma surpresa grata, na verdade. Gratíssima, porque isso validou uma tendência do espetáculo, né? uma perspectiva do espetáculo. Então, acredito que agora o espetáculo está bem melhor. Mas você falou uma coisa que me deixou intrigado agora. Você falou que era uma obra ainda inacabada. Exato. Como assim? A gente sabe que espetáculos, de modo geral, eles são organismos vivos. Eles vão mudando ao longo até das temporadas. Mas, nesse caso, tem alguma diferença do que está sendo apresentado? Inclusive, vai ser agora na sexta-feira, para o que foi apresentado no ano passado? Tem alguma mudança? Temos, sim. Nós podemos pontuar a extensão do espetáculo. O espetáculo ficou maior em tempo. A gente tem a inserção de cenas, entendeu? Que a gente também incluiu. Né? Tem uma cena de vozes, de leituras, de texto. A presença do livro é muito forte no espetáculo. Né? Elementos do mar, como o búzio, o jogo com o barulho que o búzio faz, entendeu? E a sua... o búzio transporta em si, mesmo longe do mar, o som do mar, não é? Então é um símbolo muito bom para o espetáculo. Bom, então vamos convidar quem nos assiste para assistir esse espetáculo também. Eu acredito que depois de uma conversa dessa despertou interesse, né? Estamos em plena apresentação, a última vai ser agora na sexta-feira. Vai ser aonde, que horas, quanto custa? Vamos convidar. Tá certo. É um convite de coração, é um convite de maceioense, não é? Para toda a população de Maceió, para os turistas, para os estudantes, no sentido de irem ao teatro. Mas desta vez ao teatro para ver a terra do Ledo Ivo, né, que trata de Maceió. O espetáculo está em cartaz no Centro Cultural Arte Pajuçara, uma sala de teatro que tem no Centro Cultural Arte Pajuçara, sempre às sextas-feiras. Encerramos agora uma temporada, sempre às 8 horas da noite, e com ingressos bem acessíveis. A R$ 30 para os adultos e R$ 15 para os estudantes, terceira idade e tal. E pela internet você vai ter acesso surpreendente a alguma promoção que a ATA faz. Tem o endereço da internet então aí para a gente deixar aqui? Tem, a gente trabalha com o Face, né? O Facebook então. Procura a ATA no Facebook, e a gente está sempre divulgando nas redes sociais. Perfeito, então. Ronaldo Andrade, muito obrigado, o convite fica feito aí. Obrigado, então, pela sua presença, pela entrevista. Obrigado mais uma vez. Né? Obrigado. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente se vê, 11h30 da manhã. Lembrando que 7 da noite tem reprise. Até lá. Entendeu?